Isso vai ser muito importante para daqui a pouco. Vamos lá. Então, nós já vimos a estrutura básica do DNA. Né? Ele tem essa carinha de dupla fita mesmo, né? Essas duas fitas enroladinhas helicoidalmente, né? E cada fita é formada por uma sequência de nucleotídeos, fosfato e o açúcar de 5 carbonos, né? Desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser de 4 tipos, A, T, C e G. Em cada fitinha você tem uma sequência de A, T, C e G em cada nucleotídeo, né? Um nucleotídeo com C, outro com T, outro com A, formando uma sequência de letrinhas. E na outra fita você tem outra sequência de letrinhas que é complementar. Para cada A de um lado tem que ter um T do outro, para cada C de um lado tem que ter um G do outro, e por aí vai. Essa é a estrutura básica do DNA. E isso dá para o DNA algumas propriedades que são muito importantes para a vida na Terra. Né? Basicamente, o DNA ele consegue fazer duas coisas. A gente vai falar de uma delas hoje, agora. Né? O DNA ele carrega informação. Eu já falei isso para vocês, já gastei alguns minutos preciosos para falar isso para vocês. Mas na sequência de letrinhas de cada fita do DNA, você tem a informação que a célula consegue entender. Para a gente são só letrinhas, A com T, C com G, A, T, T, né? Mas a célula ela consegue ler, e nós vamos ver como depois, né? Como a célula consegue ler essas 4 letrinhas e interpretar isso para gerar instruções. Quais proteínas fazer, quando fazer, como fazer. A célula ela tem o comando, ela tem o manual de instruções dela no DNA, que lembrem, está no núcleo, a maior parte dele, né? E está na forma de cromossomos, dividido em tomos, né? Dividido naqueles capítulos do cromossomo. Então lá dentro tem instrução para cada célula poder fazer tudo que ela pode fazer. Que horas ela vai fazer qual coisa, está lá na instrução também, nessas 4 letrinhas. Isso a gente vai falar depois, que é essa história aqui. Falando depois. Outra coisa que o DNA consegue fazer com a estrutura dele, que é essas 4 letrinhas, ele consegue se autorreplicar. Ele consegue formar mais dele mesmo, e não é mais dele mesmo de qualquer jeito, não. Ele consegue manter o quê? A mesma sequência de letrinhas. Né? O DNA ele pode se duplicar, e quando eu digo duplicar, é duplicar na mesma sequência de bases nitrogenadas. Imagine que eu tenho um DNA que ele é feito de 10.000 bases nitrogenadas e todas elas são adenina, é A. Ou seja, uma fita tem só a fita complementar vai ter só T. Então, T, 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 T. É mil vezes isso. Esse DNA se duplicando, ele vai gerar duas moléculas de DNA, a partir de onde antes só tinha uma, e cada uma delas vai ser igualzinha à molécula mãe. A de um lado, T, 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 T de outro. Então, o DNA ele tem essa capacidade de replicação. Tá? Por que isso é importante? Porque, como eu acabei de falar, o DNA tem as instruções para a célula funcionar. Toda vez que a célula se divide, essas instruções precisam ser passadas para as duas células filhas. Um conjunto de instruções que precisa ser xerocado, e essa palavra a gente vai ver daqui a pouco, ela é super ruim, mas ele precisa ser copiado, ele precisa ser xerocado. Imagina que tem um livro de instruções aí. Você precisa xerocar o livro inteiro e dar uma cópia para cada uma das células filhas. Imagina que você vai estudar, você está em casa estudando e o teu amigo vai estudar também, e você só tem um livro de biologia. Né? Então você vai lá no instituto, pede para usar a máquina e fica lá o dia inteiro tirando xerox do livro inteiro de biologia. Aí você tem um e tem outro para o seu amigo. Os dois ficam com uma cópia com toda a informação que vocês precisam para acompanhar o curso de biologia. A célula é mais ou menos assim. Quando ela se divide, cada célula filha tem que receber um conjunto completo das informações. Não adianta você e seu amigo, não adianta rasgar o livro de biologia no meio, dar metade para cada um, porque os dois vão ficar com a informação incompleta. Você tem que copiar o livro. O DNA é a mesma coisa. Não adianta dividir o DNA da célula no meio, dar metade para cada célula na hora da divisão, vai ficar a informação incompleta. O DNA ele precisa fazer uma cópia de si mesmo, e aí essa cópia, cada cópia vai para uma das células para as duas ficarem com toda a informação, toda a sequência de A's, T's, C's e G's que para a célula vai ser importante. Então essa é uma das coisas que o DNA faz, que é o que a gente vai ver agora. Ele tem essa capacidade de se autorreplicar e, baseado nessa estrutura que a gente viu que ele tem,
Não é nem tão difícil entender como. Vamos lá. Então, aí o que eu acabei de explicar, né? Cada uma das células do seu corpinho e do meu não tão corpinho assim, eles têm a mesma informação genética. Se você pegar uma célula do meu do folículo capilar, uma célula do meu fígado, uma célula, um glóbulo branco do meu sangue, uma célula do meu dedão do pé, e você for lá sequenciar, e dá para fazer isso hoje em dia, sequenciar os A, T, C, G, toda a sequenciazinha de pares de base em todos os meus cromossomos, que é um trabalho do cão, hoje em dia é possível, mas é um trabalho do cão, você vai ver que na célula do meu folículo capilar, na célula do meu dedão do pé e do fígado, a sequência é a mesma. Todas as células do meu corpo têm a mesma sequência, a mesma informação genética em cada uma delas. Né? Porque todas elas vieram de uma única célula, que é o zigoto. A gente vai falar disso daqui a algumas aulas, né? Que foi se multiplicando e formando cada vez mais células, formando o que veio a ser eu. Né? E esse é o princípio no teste de DNA. Né? Se eu deixar o meu sangue ali numa cena do crime, os caras conseguem sequenciar essa sequência de letrinhas A, T, C, G, e se eles pegarem um pedaço do meu sangue ou qualquer outra célula, eles vão ver que bate. Então que aquele sangue só pode ser meu. Porque qualquer pessoa que não seja eu vai ter uma sequência um pouquinho diferente, pelo menos. Né? Esse é o princípio do teste de DNA. Então, se eu deixar o meu DNA numa cena do crime, a pessoa vier tirar e sequenciar o DNA e bater, esse DNA só pode ser meu ou do meu irmão gêmeo. Como eu não tenho irmão gêmeo, gêmeo univitelino, tá? Não é qualquer gêmeo. Mas como eu não tenho, aí acabou. O meu DNA está lá na cena do crime. O que ele está fazendo lá? Eu tenho que me explicar. Né? Não tem como fugir. Né? E a mesma questão é teste de paternidade. Se tiver um ser humaninho aí com 50% do meu DNA, né, não tem de onde vir. Ele veio, né, do meu DNA, mas isso a gente fala mais tarde. No caso, tem um ser humaninho ali na sala com 50% do meu DNA. Se for fazer o teste, vai dar que ele tem 50% do meu DNA. Né? É muito fácil explicar como. Tudo bem? Então, por que isso acontece? Porque toda vez que as minhas células se dividem, esse DNA ele é replicado. E ele mantém, replicado de um jeito que mantém a mesma sequência de base, A acontecer com G. Então, eu acabei de explicar alguns minutos atrás. Eu vim de uma única célula que foi o zigoto, que foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando e continua se multiplicando. Né? As células do meu intestino, a cada 3 meses, elas morrem e tem outras células se dividindo ali para completar. Né? As células da minha pele, do meu epitélio, estão sempre morrendo e se completando. Enquanto eu morrer, essas células vão continuar se dividindo, gerando novas células. E cada célula filha que for surgir vai ter uma cópia completinha do meu DNA. Tudo bem? Então, quando a célula se autoduplica, o DNA tem que ser copiado também para cada uma das células filhas. Certo? E é isso que acontece. A gente vai ver como em linhas gerais agora. Tá? Uma molécula de DNA ela é capaz de fabricar duas moléculas de DNA com a mesma sequência. Né? Isso acontece numa forma de divisão, numa forma de replicação que a gente chama de replicação semiconservativa, que é essa forma aqui. Basicamente, você tem a molécula de DNA mãe, toda a sequência aqui. Essa dupla fita ela se abre, eu já vou explicar no próximo slide, e a partir de cada fita simples, você consegue o quê? Completar com uma fita complementar. É aquilo que a gente acabou de ver no outro slide. Se você tem uma fita só A, T, C, G, você automaticamente sabe como completar essa fita, porque A acontecer com G. É isso que a célula faz, ela separa as duas fitas, a fita antiga azulzinha é separada, e para cada fita antiga azulzinha, a célula produz uma fita nova vermelhinha complementar, usando aquela regrinha, A com T, C com G. Esse é o tipo de replicação que acontece na nossa célula. E essa é a razão pela qual a alegoria, né, a metáfora que eu usei de Xerox é tão ruim. Porque o que é um Xerox? Xerox um tipo de replicação conservativa. Você tem o livro original continua sendo o livro original, e a partir do original você
fabrica uma cópia. Ó, aqui tudo novo, tudo vermelhinho. É a Xerox. A Xerox é isso. Tu tem a original e tu vai ter a cópia. A replicação do DNA não é assim. Eu só falei de Xerox porque forma uma cópia a partir do original. A partir de um livro inteiro, você tem dois conjuntos. Né? Então, a replicação do DNA ela é semi-conservativa. Por isso, a metáfora do Xerox que eu usei é errada. Né? Ela ajuda a gente a entender só até certo ponto, mas toda metáfora, toda alegoria tem limitações, tá, pessoal? Uma coisa é que nem a outra até certo ponto. Então, pessoal, essa aqui é a hipótese semi-conservativa. Cada fita de DNA, então, é composta por uma fita antiga, que veio da fita mãe, e uma fita nova produzida a partir da antiga, usando a sequência complementar, A com T, C com G. É isso aí que acontece nessa figurinha toda vez que o DNA vai se replicar. A fita antiga se abre, olha ela abrindo aqui, e a partir da fita única, a célula consegue construir uma fita complementar, seguindo A com T, C com G. Isso vai acontecer o quê? Dentro da célula, dentro do núcleo, quando a célula falar eu quero me dividir. Quando ela falar eu quero me dividir, isso aqui vai acontecer com o DNA. O DNA vai começar a ser copiado. Eu ia falar xerocado, mas a gente sabe que não é assim. As fitinhas vão abrir, e aí até no final, ó, no final aqui embaixo a gente tem um pouquinho do resultado. Então você vai ter duas fitas, cada uma com uma sequência idêntica à da original. Tranquilo? Mais ou menos? Isso acontece no núcleo da célula, né, quando a célula vai se dividir um pouquinho antes. E isso acontece sozinho? Isso acontece do nada? Não. Como todo o processo metabólico da célula, isso aí só vai acontecer com a ajuda de enzimas. Lembra delas? Te dá um tempo aí para respirar fundo, fecha o olho, dá um pause no vídeo, vai ver lá o vídeo sobre proteínas e enzimas. Né? Cada reação química no corpo depende de uma enzima, que é um tipo de proteína, catalisa uma reação. Então você vai ter enzimas que vão, a partir dessa molécula de DNA, separar ela e formar duas moléculas de DNA na replicação do DNA. Tudo bem? Então o processo é esse, a fitinha se abre e a partir de cada fita é formada uma fita complementar, só que ele, é claro, é um pocão, ele é muito mais complexo do que isso aí, ele é muito mais complexo que isso aí. A gente não vai precisar do nível de complexidade tremendo, mas é só para vocês verem que isso aí não acontece sozinho. Você precisa de enzimas disso. E são enzimas metabólicas, não são digestivas não. E você vai precisar de algumas enzimas, não é só uma não, são várias. É um complexo enzimático, alguns complexos enzimáticos, pelo menos. Basicamente, e aí de novo, vou resumir porque não vale a gente entrar em complexidade absurda, né? Mas basicamente o que acontece quando a célula vai se replicar e o DNA precisa se duplicar? Como eu falei, as fitas do DNA, que é o DNA fita dupla, enroladinho, ele está feliz e contente aqui, certo? As fitas são separadas. Uma fita vai para um lado, outra fita vai para o outro. E isso não acontece sozinho. Você tem uma enzima que se chama helicase, que ela funciona como uma cunha, né? Vai separando ali, ela vai andando e separando as fitas do DNA. Então, em cada lado aqui você tem uma fita do DNA sozinha, coitadinho. E aí, simplificadamente, você tem uma outra enzima que chama DNA polimerase. Ela se encaixa no DNA e ela vai ler o DNA. A, T, C, G, ela vai ver quais são as bases que estão nesse filamento de nucleotídeos aqui. E aí o que ela faz? Ela completa. Ela faz uma fita complementar completando. Onde ela vai ver A, ela põe T. Onde ela vê C, ela põe G. E por aí vai. Onde ela vê G, ela põe C. Onde ela vê T, ela põe A. E ela vai construindo uma outra fita complementar. Ou seja, o que está se formando aqui é uma fita dupla do DNA formada pela fita antiga e a fita nova que a DNA polimerase está fazendo. DNA polimerase é o quê? É uma enzima. Termina com ase no final. Né? Toda enzima termina com ase, ou quase toda. E antes do ase tem o que ela faz? DNA polimerase. É a enzima que faz polímeros
de DNA. Ela que constrói o DNA. Tudo bem? Do outro lado, é um pouquinho mais complicado, mas acontece a mesma coisa. Você tem a DNA polimerase completando aqui. Né? Aqui tem uma questão que eu não vou entrar nela, porque a nossa aula já está cumprida, de o DNA ele tem um sentido. Né? O que está aí 3 linhas, 5 linhas. Não vou entrar nesse detalhe. Mas a DNA polimerase ela só consegue ler o DNA num sentido. Então você tem essa enzima que ela faz o sentido, vamos dizer assim, correto, né? A helicase ela vai abrindo para cá e a DNA polimerase vai lendo o DNA completando e é facinho. E a outra DNA que vai no sentido, vai na direção oposta, né? Ela segue o mesmo sentido do DNA. Mas ela vai fazendo aqui, ela para, aí abriu mais um pouquinho aqui. Eu vou mostrar um GIF, vai ficar claro para vocês, mas isso não é tão importante. O importante é a helicase abre e a DNA polimerase, a partir de cada fita simples do DNA, ela sai completando. Tudo bem? Essa DNA polimerase ela precisa do que a gente chama de um primer, né? Ela precisa de algumas bases estarem lá e você tem uma enzima que coloca ali chamada primase. Ela põe o primer ali para a DNA polimerase começar a trabalhar. Isso não é tão importante para a gente. O importante é isso. A helicase abre as duas fitas e a DNA polimerase só completa fazendo aquilo que vocês sabem fazer. Ler o DNA A, T, C, G e completar A com T, C com G. No final, você tinha no começo você tinha uma molécula de DNA aqui. No final você vai ter duas, cada uma idêntica com a mesma sequência da molécula que você começou. Quando a helicase terminar o serviço, você vai ter duas moléculas iguais. Essa é a replicação do DNA. Ela é simples e ela é possível por causa da estrutura do DNA. E ela mantém a informação do DNA, a sequência de letrinhas, toda vez que o DNA é replicado. A sequência de letrinhas é a mesma. Se eu tenho um DNA de 1 milhão de pares de bases, que uma fita é só letra A, e a outra fita vai ter que ser só letra T, quando esse DNA se replicar, por essas enzimas agirem sobre o DNA, ele vai formar duas moléculas de DNA. Cada uma vai ter 1000 As e 1000 Ts complementares, 1000 As, A, complementar, T, 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 T. Vão ser idênticas na sequência. Tudo bem? Beleza? É isso aí. Então, um gifzinho só mostrando. A helicase vai abrindo o DNA e a DNA polimerase, a primase colocando o primer e a DNA polimerase completando com a fita complementar do DNA. A helicase anda um pouquinho mais, a DNA polimerase continua andando. A helicase anda um pouquinho mais, a DNA polimerase continua andando. No final, você tem uma fita dupla que é metade a fita antiga, que está de preto, e metade a fita nova, que está de roxinho. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham olhado para a parte de cima. A parte de baixo, por conta da sequência invertida do DNA, a DNA polimerase ela vai andar no sentido oposto. Então ela vai completar um pouquinho, voltar para cá, ó. Ela completou um pouquinho, voltou para cá, completou um pouquinho, voltou para cá, completou um pouquinho. No final você vai ter esses fragmentos que vão ser juntados. É uma questão da sequência, mas o resultado é o mesmo. O importante para nós é o DNA se replica mantendo a informação genética. Aqui, ó, a DNA polimerase vai esticando, a helicase anda mais um pouquinho, a DNA polimerase continua esticando, a helicase anda mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, a DNA polimerase continua esticando e no final você tem uma fita dupla de DNA. Metade dela é a sequência antiga pretinha que está aí e metade é a sequência roxinha que foi sintetizada pela DNA polimerase. Replicação do DNA. Tudo bem? Então aqui de novo a história simplificada. Tu tem uma molécula de DNA, a helicase abre essa molécula, abre as duas fitas, e à medida que ela vai abrindo, cada fita simples vai sendo completada, vamos dizer assim, com uma fita complementar. Aí no caso a fita antiga é azulzinha, a fita complementar que está sendo produzida é amarela. No final você tem duas moléculas de DNA, onde antes você tinha uma. Cada uma metade é a fita antiga azulzinha e metade uma fita nova, que nesse caso é a amarelinha. Mas a sequência, se você for sequenciar cada uma das bases, A, T, C, G, dessas duas moléculas vai ser igual e vai ser igual à molécula mãe. É assim que o DNA das suas células é mantido toda vez que elas se multiplicam.
São cópias idênticas de toda a instrução que é preciso para fazer você, ou eu no caso do meu DNA. Tranquilo? Então é assim que o DNA faz. Aí de novo a DNA polimerase fazendo o que ela faz, né? Aí é uma coisa muito mais próxima da realidade, uma simulação 3D, né? Aqui é o DNA, aqui é a helicase dividindo ele em dois, ó, a helicase aqui no meio dividindo ele em dois, e aqui as duas DNA polimerase completando. Uma, ó, essa aqui, a de baixo ali, ela só vai completando, ela está no sentido certo. E a outra precisa completar, ó, tem uma alça aqui. É complicado, mas ó, essa aqui, ó, ela vai completando no sentido certo. Tudo bem, pessoal? Mano do céu. Tá. Essa é a primeira parte da nossa aula. Tudo bem? Na segunda parte a gente vai ver outras coisas que o DNA faz. Como é que essa informação do DNA ela é utilizada pela célula. Uma aula que talvez vai ficar um pouquinho mais curta, tá, pessoal? Tranquilo? É isso aí, meus caros. Boa sorte, façam as atividades. Bem-vindos de volta. E boas-vindas, hein, meus caros? Falou!